Vamos abrir a palavra do Senhor. Nesta noite temos mais um tema especial. Vou colocar aqui na tela. Peço também que desliguem as luzes ali para facilitar a visualização. E o tema de hoje é os enganos de Babilônia. O capítulo é o capítulo 17 do Apocalipse. Pode abrir aí a sua Bíblia. Enquanto você procura, apenas relembrando que nas últimas semanas nós estudamos uma sequência de capítulos que tem a ver com o surgimento de alguns poderes malignos e a queda desses poderes. E o que nós vamos estudar nesta noite tem a ver com a continuação desse assunto. O texto que nós vamos ler agora é um texto um pouquinho longo, por isso que eu peço que você preste o máximo de atenção, porque nós vamos ler, depois vamos deixá-lo de lado e vamos apenas comentar aquilo que nós lemos, tá bom? Então vamos lá, capítulo 17 do livro do Apocalipse, começando aí no verso 1. Diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, que procede do 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração
incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E você diz misericórdia. Que cena grotesca. Que cenário difícil de entender, que coisa complicada. Você diria que este capítulo do Apocalipse é literalmente um bicho de 7 cabeças. Já ouviu essa expressão? Bicho de 7 cabeças. Quando que a gente usa essa expressão? Quando uma coisa é muito difícil, quando uma coisa é muito complicada de entender, de compreender, você diz, aquilo é um bicho de 7 cabeças. Mas você já parou para prestar atenção na expressão e já se perguntou de onde veio essa expressão, bicho de 7 cabeças? Existe uma condição física ou fisiológica na biologia chamada policefalia. A policefalia poderíamos dizer que é um fenômeno biológico no qual um animal pode ter mais de uma cabeça. E na mitologia de vários povos, como por exemplo na mitologia grega, na mitologia cananeia, é comum você ver bichos de 7 cabeças, bichos de 10 cabeças. Essa aqui, por exemplo, é a famosa Hidra. Era um monstro da mitologia grega que cada vez que alguém cortava uma cabeça dela, nascia uma ou 2 cabeças no lugar. Portanto, ninguém conseguia vencer esse monstro da mitologia. Até que Hércules, o grande herói da mitologia grega, conseguiu vencer a Hidra, porque ele cortava uma cabeça e logo em seguida queimava a cabeça, fazendo com que o machucado cicatrizasse e não nascesse outra cabeça no lugar. É claro que isso é apenas um mito, mas na realidade nós temos casos de policefalia. Veja só uma cobra com 2 cabeças. Até hoje eu não vi, acredito que não existe nenhuma cobra de 7 cabeças, mas pelo menos com 2 existe. Alguns outros animais aí com mais de uma cabeça. Olha só que gatinho bonitinho, com 2 rostos. Cachorrinho. Então a policefalia é uma condição que existe de verdade. O capítulo 17 do Apocalipse é um bicho de 7 cabeças. Mas, nesta noite, nós vamos tentar entender um pouco dessa profecia. E eu digo a você que nesta noite nós não vamos decifrar todos os detalhes desse capítulo, nós não vamos fazer um estudo teológico profundo desse capítulo, porque nós não temos tempo para isso e esse também não é o nosso propósito. Mas nós vamos tentar fazer um estudo adequado ao tempo que temos, para que você entenda pelo menos as partes principais dessa profecia da Bíblia, que também é muito importante, assim como todas as outras. Ok? Então este é o quadro, esta é a cena que o apóstolo João viu no capítulo 17, e que ele descreve aqui. Então, em resumo, ele viu uma meretriz. Meretriz é uma palavra antiga para o que hoje nós conhecemos como prostituta. Ele viu uma mulher imoral, uma mulher devassa, vestida de forma sedutora e com joias e com ouro, toda parecendo uma árvore de Natal, sobre uma besta. E o que é besta? Besta hoje em dia é uma ofensa. Você não vai com a cara de alguém e chama a pessoa de besta. Espero que você não faça isso com ninguém, mas as crianças, quando brigam, seu besta. É assim que xingam uns aos outros. Hoje em dia é uma ofensa, mas besta significa animal selvagem, é um animal de grande porte e geralmente selvagem. Então essa mulher estava sentada sobre uma besta, mas não era uma besta comum, era uma besta de um vermelho forte com 7 cabeças, 10 chifres e assim por diante. O que significa essa cena? Como é que a gente pode decifrar essa cena? Para a gente começar a entender essa profecia, é importante que você compreenda que o livro do Apocalipse é um livro de contrastes. É um livro cheio de opostos, cheio de dualidade. Nós temos, por exemplo, a dualidade do cordeiro e o dragão.
cordeiro, um animal mansinho, o dragão, o mais feroz de todos os animais, ou de todas as criaturas que o ser humano possa imaginar. Temos a dicotomia do selo de Deus e da marca da besta. Vejam, são dois opostos. Temos a trindade divina, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, e também a trindade satânica. O Apocalipse fala do dragão, da besta e do falso profeta. E nós temos também essa oposição entre Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade santa, o lugar onde os remidos vão morar, e a Babilônia, que é a cidade que lá na antiguidade era uma cidade opressora do povo de Deus e que no Apocalipse simboliza os perseguidores do povo do Senhor. E temos, olha que interessante aqui, a oposição entre uma mulher pura e a meretriz, que é o que nós vamos falar nesta noite. E temos várias outras oposições no livro do Apocalipse. Então, é importante que você se lembre que o livro do Apocalipse é repleto de contrastes. Lá no capítulo 12 do Apocalipse, nós já estudamos sobre uma mulher que aparece sobre a lua com uma roupa resplandecente, e essa mulher simbolizava a igreja de Cristo. Era uma mulher pura. O branco simboliza pureza. Era uma mulher moralmente pura, uma mulher espiritualmente pura, uma mulher doutrinariamente pura. Quando você vai para o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, você chega à seguinte conclusão, que simbolicamente falando e profeticamente falando, mulher, na profecia bíblica, é símbolo da igreja, símbolo do povo de Deus. Então, em diversos lugares do Antigo Testamento e do Novo Testamento, Deus vai chamar a igreja de sua esposa, ou de sua noiva. Então, olha só, a mulher de branco, de Apocalipse 12, simboliza uma mulher, uma igreja pura. Então, guarda isso aí na sua cabeça. Então, mulher pura é igual igreja pura. Uma igreja com a doutrina pura, uma igreja moralmente pura, uma igreja pura em vários sentidos, em todos os aspectos. Agora, usa a sua cachola, os seus neurônios aí para raciocinar comigo. Se uma mulher pura simboliza uma igreja pura, uma mulher impura simboliza o quê? Me ajudem. Uma igreja pura ou impura? Impura. Então, uma mulher corrompida, uma mulher depravada, uma mulher moralmente devassa, ou uma mulher sem princípios morais, representa uma igreja exatamente com essas características. Vamos avançar um pouco aqui. Na Bíblia, no Antigo Testamento e também no Novo, a prostituição é símbolo da infidelidade espiritual. Quando o povo de Israel caía na idolatria, adorava outros deuses, fazia sacrifícios para demônios, o que Deus dizia para esse povo? Deus dizia que eles haviam se prostituído, que Israel havia se prostituído. Você se lembra de Oséias? Oséias, ele foi um camarada que sofreu bastante. Deus falou para ele, olha, Oséias, vá lá no prostíbulo e resgata uma daquelas mulheres que trabalham lá, tira ela daquela vida indecente e transforma aquela mulher em sua esposa. Então Oséias foi lá, resgatou uma jovem, cuidou dela, deu decência para ela, uma vida moralmente correta para ela, adequada para ela. Acontece que essa moça sentiu saudade da vida que ela tinha antes. E ela voltou para a prostituição mais de uma vez. E toda vez que ela voltava, Oséias ia lá, amando do Senhor, e resgatava aquela moça. E por que Deus deu essa ordem estranha para Oséias? Porque ele queria que Oséias simbolizasse o que ele faz com o seu povo, o que Deus faz com o seu povo. Sempre que a gente se desvia dos caminhos do Senhor, Deus vai lá, resgata a gente e traz de volta. Aí a gente lembra do pecado, a gente tem saudade do pecado, e a gente volta para o pecado e espiritualmente a gente se prostitui de novo.
E Jesus vai lá, tira a gente do pecado e traz de volta. A vida de Oséias com a sua esposa infiel era um símbolo do amor de Deus, do que Deus faz conosco cada vez que a gente se afasta. Então você percebeu? A prostituição, simbolicamente falando, ela representa infidelidade espiritual. Então aqui você já percebeu o contraste entre essas duas figuras, e esse é o primeiro passo. Vamos para o próximo passo aqui. Deixa eu tomar uma aguinha para molhar a garganta. Agora a gente vai dar um foco especial nessa meretriz. Depois a gente fala da besta, do animal sobre o qual ela estava. Vamos ver quais eram as características dessa mulher e vamos ver o que simbolizavam essas coisas. Então, primeiro é dito que essa mulher, junto com a besta, estava sobre muitas águas. De acordo com a Bíblia, o que simbolizam profeticamente muitas águas? Povos, multidões. É interessante isso, porque no próprio texto que você acabou de ler, no verso 15, diz assim, diz que águas simbolizam povos, multidões. Então essa mulher, essa igreja, essa religião, teria influência sobre multidões, sobre muitos povos, sobre muitas nações. O que simboliza a besta, o animal? Se você vai lá, Daniel capítulo 7, no verso 17 e no verso 23, você vai ver que animal em profecia bíblica, besta em profecia bíblica, significa reino, estado ou poder político, é tudo a mesma coisa. Então, poder político, o poder estatal é simbolizado por uma besta. Então, essa mulher, vamos montando o quebra-cabeça. Essa mulher, essa igreja, ela estava assentada ou baseada no poder político. Ok? Vamos avançar aqui. Ouro e joias, ela estava toda empiriquitada, como eu falei para vocês aí, parecendo uma árvore de Natal. O que simboliza o ouro e as joias? Riqueza, magnificência. Não tinha como negar que aquela mulher era uma mulher rica. Portanto, essa igreja seria uma igreja rica, opulenta, uma igreja cheia de magnificência. E também os aparatos, as joias que ela estava usando, fazia lembrar as joias que o sumo sacerdote, lá no Antigo Testamento, tinha na sua roupa. Você lembra que o sumo sacerdote, o líder do povo de Deus, tinha várias pedras preciosas e joias na sua roupa, que cada uma ali tinha um significado espiritual. Mas os aparatos que essa mulher estava usando fazem lembrar os detalhes da roupa do sumo sacerdote no Antigo Testamento. Agora, uma característica importantíssima. Aquela mulher, ela estava bêbada. Ela estava caindo de bêbada. Já viu uma mulher bêbada, coisa feia? Um homem bêbado é feio, mas uma mulher bêbada é mais feio ainda. Porque geralmente a mulher mantém a compostura, a mulher ela sabe se portar, geralmente, não estou dizendo que em todos os casos. E uma mulher bêbada é uma coisa feia de se ver. Aquela mulher estava muito bêbada. E a Bíblia diz que ela estava bêbada, não era com cerveja, não era com cachaça, era com uma coisa diferente. Era com o sangue dos santos. Imagina, ela estava bêbada com o sangue do povo de Deus. Isso significa que ela havia perseguido o povo fiel do Senhor. Então, vai montando o quebra-cabeça na sua cabeça, na sua mente. Essa igreja foi uma igreja que perseguiu o povo do Senhor. Uma igreja que derramou o sangue do povo do Senhor. Vamos avançar aqui. Babilônia. Você percebeu ali no capítulo que nós lemos que essa mulher recebe um título. E esse título é Babilônia. Por que essa mulher recebe o título de Babilônia? Babilônia, como eu falei para você, é uma cidade da antiguidade. E essa cidade da antiguidade, ela pode ser caracterizada por duas coisas. Era uma cidade que tinha uma falsa religião, eles adoravam vários falsos deuses, e além disso era uma cidade perseguidora do povo do Senhor. Mas tem um detalhe bastante interessante nisso aqui. Quando você vai à Bíblia, você encontra lá no livro de Gênesis uma história
que é a história da Torre de Babel. A Torre de Babel, aquela torre que os homens construíram na tentativa de se engrandecerem, de serem maiores do que o Senhor. Quando você puxa a raiz histórica de Babilônia, você percebe que na raiz histórica, nas origens de Babilônia, Babilônia tem a ver com Babel. E Babel se tornou sinônimo de confusão. Resumindo tudo, aquela igreja simbolizada por aquela mulher chamada Babilônia seria uma confusão de doutrinas falsas, de preceitos religiosos deturpados e assim por diante. Portanto, Babilônia é uma cidade caracterizada pela religião falsa e pela opressão ao povo de Deus. O vinho da prostituição, além de dizer que ela estava embriagada com o sangue dos justos, ali no Apocalipse 17 diz que essa mulher dava um vinho especial para quem se prostituía com ela. E esse vinho era o vinho das abominações, da sua prostituição. Em Isaías 28, você vai ver que o vinho alcoólico, não o suco de uva que a gente bebe, mas o vinho alcoólico, está associado à ideia de erro e desvio. Ou seja, essa igreja, essa instituição religiosa, fez com que muitas pessoas se desviassem dos caminhos do Senhor. Fez com que muitas pessoas errassem o alvo na vida espiritual. Vai compondo o quadro aí. E por fim diz que essa mulher era a mãe das meretrizes. Ela era a mãe de outras prostitutas, ela tinha filhas. Então essa igreja também tinha filhas, ou outras igrejas menores que seguiam o mesmo estilo de vida. Agora, uma vez que a gente já compôs o quadro que João viu, e uma vez que nós já vimos o significado de cada um dos principais símbolos relacionados a essa mulher, vamos juntar tudo agora. E pensa aí, com a sua inteligência, com o seu bom senso, com a sua percepção, e responda na sua cabeça. Que igreja se encaixa nessas características? Vamos lá, primeira característica. Que igreja, ao longo da história, teve e tem influência política e religiosa sobre muitos povos e multidões? Pensa aí na sua cabeça. Que igreja se encaixa aqui? Então, influência sobre multidões. Segunda característica, que igreja filiou-se ao poder político, ao Estado, para impor as suas vontades e as suas ideias. Essa igreja ela deu a mão para o Estado, deu a mão para a política, para impor as suas ideias. E sempre que houve essa união de igreja com política, nunca deu certo. Essa união nunca deu certo e nunca vai dar certo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso que a igreja adventista é uma das igrejas que luta pela liberdade religiosa, pela separação do Estado e da igreja. Política é uma coisa, religião é outra. Quando a gente mistura essas duas coisas, geralmente dá problema. Ok? Então, essa igreja ela estava profundamente envolvida com a política. É rica, essa igreja é rica, magnificente, cheia de ouro e joias, e imita o sacerdócio hebraico. Vamos lá. É uma igreja rica. Quando você geralmente entra nos templos dessa igreja, você vê muito ouro, muitas pedras preciosas, uma opulência, uma magnificência, uma grandeza, uma imponência tremenda. É uma igreja rica. E além de rica, essa igreja, de alguma forma, imita o sacerdócio hebraico. Você se lembra daquela característica que eu falei para você, de que as joias no pescoço da prostituta fazia lembrar as joias que o sumo sacerdote usava. E quando você olha para as roupas que os oficiantes dessa igreja utilizam, e também o ritual que eles executam nos seus cultos, tudo aquilo faz lembrar
aqui ou ali algumas características da vestimenta, da indumentária e do culto realizado no Antigo Testamento. Muito interessante esse detalhe. Agora, próxima característica, que igreja, durante o longo período da Idade Média, perseguiu o povo fiel de Deus e todos os que se opunham a ela. Essa igreja, toda vez que alguém não concordava com ela, ia para a fogueira. E quando não ia para a fogueira, ia para as rodas de tortura. E quando não ia para as rodas de tortura, ia para outros aparelhos de tortura, naquilo que os historiadores chamam de Santa Inquisição. Era um tribunal montado exclusivamente para julgar e condenar aqueles que não aceitassem os ensinamentos daquela igreja. Quem ousasse levantar a voz e dizer, eu não concordo, não é assim, essa pessoa já tinha o seu destino certo. Era morrer e morrer de forma cruel. E por fim não, tem mais uma característica depois, mas essa igreja também difunde ensinamentos contrários à Bíblia. Seria o vinho, aquele vinho que ela deu a beber para todas as pessoas, todos os povos, desvios da doutrina verdadeira. Então vamos dar uma olhadinha rápida aqui em alguns erros doutrinários que essa instituição divulga, que ela prega. Então vejamos aqui o primeiro. Imortalidade da alma. Você sabe que a Bíblia diz que quando alguém morre, a pessoa fica dormindo no pó da terra, aguardando a volta de Jesus. Mas essa igreja diz que quando a pessoa morre, o espírito sai e vai para o céu ou vai para o inferno. A imortalidade da alma. Purgatório e indulgências. Quando a pessoa morre, de acordo com essa instituição, o corpo não vai, o espírito não vai direto para o céu ou direto para o inferno. O espírito passa por um estágio anterior, chamado purgatório. Então, para entrar no céu, você tem que dar uma purificada. Você tem que ficar um tempinho lá, marinando lá no purgatório, até você dar uma limpada nos seus últimos pecados que sobraram, para poder ser aprovado para o porteiro ali do céu, deixar você entrar, né? E as indulgências, especialmente no período da Idade Média, hoje não, mas no período da Idade Média, era literalmente a venda da salvação. Você é um camarada, você se considerava um camarada pecador, não tem problema, se você me der 100zão, uma notinha azulzinha, e eu colocar no caixa da igreja, você vai estar perdoado, e não só isso, você vai ter crédito para poder pecar um pouquinho mais. E se você me der uma oferta mais poupuda, você vai poder pecar a vida inteira e não vai ter nenhum problema. Essas eram as indulgências. Oração pelos mortos. Fulano teve uma vida toda desregrada, morreu, pá, capotou. Mas agora você vai interceder por ele, e pela sua oração ele vai ser aceito lá no céu. Isso é a oração pelos mortos. Já ouviu falar de missa do sétimo dia? Não tem nada a ver com a igreja adventista do sétimo dia. Quando eu falo que sou adventista do sétimo dia, tem gente que fala, tem a ver com missa, eu falo, não, tem nada a ver. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Veneração dos santos. Então essa instituição venera, adora os santos, pessoas boas que morreram e foram canonizadas. Veneração de imagens, essa adoração de ídolos. Coloca um ídolo de madeira, de gesso, ali na frente, fica orando, adorando aquele ídolo. Tradição acima da Bíblia. A Bíblia é mais um livro sagrado para essa instituição. Ela considera, no mesmo nível da Bíblia, a sua tradição religiosa. Se não está escrito na Bíblia, mas os antigos faziam de tal e tal maneira, vamos continuar fazendo. A tradição é tão importante quanto a Bíblia, ou até mais importante. Penitências, obras meritórias. Então, você, se fizer muita caridade, se você for muito bonzinho, você está com a sua salvação garantida. Confissão ao sacerdote. Então, a pessoa pecou, ela vai lá na casinha, né, naquele cantinho ali, do templo, e tem uma pessoa dentro
da casinha ali e ela fala os pecados para a pessoa, para o líder religioso que está ali dentro. Então o líder religioso fala: meu filho, faça tantas orações que você está perdoado. A Bíblia nunca diz não diz para fazer isso em lugar nenhum. A Bíblia diz: se você tem algum pecado, confesse ao Senhor. E se você machucou alguém, se você pisou na bola com alguém, então você vai lá e fala com a pessoa, diretamente com ela. Transubstanciação. Nós, de acordo com a Bíblia, entendemos que na Santa Ceia, o pão simboliza o corpo de Cristo, mas o pão não é o corpo de Cristo. E o vinho simboliza o sangue de Cristo, mas o vinho não é o sangue de Cristo. De acordo com essa instituição, na hora da Santa Ceia, que é chamada de missa, o pão se torna literalmente o corpo de Cristo. E o vinho se torna verdadeiramente o sangue de Cristo. Se fosse assim, ao tomar a Santa Ceia, você estaria cometendo canibalismo, comendo literalmente, bebendo literalmente carne e sangue. Então olha que heresia, que doutrina doida essa. A santificação do domingo em lugar do sábado é outra deturpação dessa instituição e algumas outras coisas que nós não temos tempo de falar aqui. Então, apenas para que você tenha uma ideia dos erros doutrinários que compõem o vinho da prostituição, como diz no Apocalipse, daquela instituição. E essa igreja tem outras igrejas que imitam a doutrina dela. É interessante que essas outras igrejas dizem que não tem nada a ver com a igreja lá de cima. Que elas dizem que se separaram dessa igreja, mas elas acreditam em vários aspectos, de algumas formas, ela acredita nas mesmas doutrinas que essa igreja maior. E duas das principais doutrinas são a guarda do domingo e a imortalidade da alma. Essas igrejas dizem que se separaram da maior, mas continuam acreditando que quando o homem morre, vai direto para o céu ou direto para o inferno, e continuam guardando o domingo em vez do sábado, sendo que em nenhum lugar da Bíblia a palavra do Senhor nos ordena para guardar o domingo. Então você percebe que essas outras igrejas acabam sendo, de alguma forma, filhas dessa instituição maior. E aqui é importante a gente lembrar que Babilônia, na Bíblia, não é apenas uma igreja. Babilônia, na Bíblia, é um sistema falso de religião. Então, Babilônia não é só essa daqui. Babilônia é todo o sistema composto por falsa religião, por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos que não têm base, não têm fundamento na palavra do Senhor. Então, ok, nós já falamos um pouco aí sobre a meretriz, gastamos um tempo falando sobre ela, e agora vamos dar uma olhada rápida na parte de baixo desse cenário, que é a besta, que é o animal feroz. E eu já adianto para você que essa é a parte mais difícil da profecia. É a parte mais complicada. Ela é tão complicada que até hoje os teólogos não estão em total acordo com relação a ela. Porque você tem que entender o seguinte: as profecias bíblicas, todas elas nunca vão estar 100% claras até que se cumpram. Então, eu tenho lá na palavra de Deus uma profecia que ainda não se cumpriu. Eu não vou conseguir entender aquela profecia 100%. Mas quando aquela profecia se cumpre, e eu olho para trás e vejo ela já cumprida, então eu consigo entender os detalhes dela. Como essa profecia não se cumpriu completamente ainda, existem alguns detalhezinhos que a gente não entende. Por isso, eu não vou estudar com você nesta noite todos os detalhes, até porque a gente ficaria até meia-noite aqui estudando, se fosse para ver todos os detalhes. Então eu vou dar algumas recomendações de leitura para você. Então aqui nós temos um livro bem simplesinho, muito agradável, um livro bem didático, para iniciantes no Apocalipse, mas é um livro muito legal. Esse livro
Apocalipse verso por verso, do pastor Henry Feyerabend. Muito bom, ele explica direitinho essa profecia, de acordo com a visão mais tradicional, mas ele explica direitinho. Para alguém que quer uma coisa um pouco mais profunda, você pode procurar lá no Google o site da Revista Adventista. E lá no site da Revista Adventista, você procura a edição do mês de junho de 2013. Lá tem um artigo muito bom do pastor Diogo Cavalcante sobre o assunto. E para quem não gosta de ler, eu sei que tem gente que tem um pouquinho de preguiça aí, eu recomendo para você assistir no YouTube a pregação, ou melhor, a aula do programa Bíblia Fácil sobre esse tema. Então você coloca lá no Google, no YouTube, Bíblia Fácil, a queda da grande meretriz, e você vai ter um estudo ali de vários minutos, em detalhes, sobre esse assunto, tá bom? Então o que nós estamos fazendo aqui é apenas uma pincelada. Vamos dar uma olhada rápida aqui na besta escarlate. Então nós já vimos que ela é um reino, é um estado, um poder político. E essa besta, esse animal, tem 7 cabeças. De acordo com Apocalipse 17, essas 7 cabeças simbolizam 7 montes. Acontece que 7 montes na Bíblia é símbolo de outra coisa. Monte, montanha, na Bíblia é símbolo de reinos. Então essas 7 cabeças eram 7 reinos. Agora olha que coisa bacana, coisa interessante aqui. Ali diz que 5 daqueles reinos já haviam caído. Um deles existia. E o 7º ainda não havia chegado. É importante a gente lembrar que essa profecia tem que ser entendida do ponto de vista de João. Então, João, olhando para aquele cenário, ele descreveu daquela forma. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, entender essa parte da profecia. Então, nos dias de João, 5 impérios já haviam passado. Vamos ver quais são esses 5 impérios. Na verdade, nós já estudamos isso em domingos anteriores. Então, tenta puxar na sua memória aí, isso que nós já vimos aqui. Então, o primeiro império daquela região do mundo, o primeiro império mundial que perseguiu o povo do Senhor, foi o Egito. Você se lembra que o povo do Senhor ficou 400 anos ali sendo oprimido pelos egípcios. O segundo império mundial, o segundo império ali do centro do mundo naquela ocasião, que também oprimiu o povo do Senhor, que perseguiu o povo de Deus, foi a Assíria. O terceiro reino foi Babilônia. O quarto reino, Medo-Pérsia. E o quinto reino, Grécia. Então, quando João olhou para trás, ele viu que esses 5 reinos já haviam passado. 5 reinos já haviam passado. E a profecia diz que um reino existia, ou seja, o reino no qual João estava naquele momento, que era o Império Romano, Roma Imperial. E lá é dito que o 7º reino ainda não tinha vindo. Agora eu pergunto para você que é bom de história, qual foi o império, ou qual foi o poder político e religioso que veio depois de Roma Imperial? Pensa aí e responda enquanto tomo minha água. Um pouquinho antes. Exatamente. O Valdemir merece uma paçoca por essa resposta. Então, olha só, depois de Roma Imperial, surgiu no cenário Roma Papal. Olha que coisa curiosa. Depois que a Roma dos Césares, a Roma antiga, caiu no 5º século depois de Cristo, a Roma religiosa, a Roma papal, a Roma cristã tomou o lugar da Roma imperial. E no lugar do imperador, agora quem mandava no pedaço, quem era o rei da cocada preta, era o líder da igreja de Roma. Era o Papa, falando em termos claros. Então nós podemos dizer que a igreja de Roma, o papado, ele estava assentado, está assentado sobre
todos os reinos que vieram antes dele. E ele herdou de todos os reinos que vieram antes dele o paganismo desses reinos e o poder desses reinos, entendeu? A igreja que se assenta sobre essa besta herdou desses reinos todos as falsidades religiosas e o poder político, ok? Mas a profecia fala de um oitavo rei, de um oitavo reino. E se a gente fosse tentar descobrir nos detalhes ali da profecia quem é o oitavo rei, realmente a gente ficaria até as 3 da madrugada. Mas como esse não é o nosso propósito, eu já vou dizer para vocês o que os estudos em profecia bíblica dizem a respeito disso. Quando a gente vai juntando as pecinhas aqui e ali, no capítulo 17 do Apocalipse, com outras partes da Bíblia, e a gente analisa a história paralelamente, coloca tudo junto, tudo ali num pacote só, a gente percebe que existem 2 possibilidades que, na minha opinião, são as melhores. Existem outras opiniões, mas na minha opinião e na opinião de grandes teólogos aí da atualidade, essas 2 opções são as mais plausíveis, são as mais coerentes. Pode ser que esse oitavo rei seja o papado renovado. Você lembra que no ano de 1748, a besta recebeu uma ferida mortal. Você lembra que o general de Napoleão Bonaparte entrou ali na sede da igreja de Roma e tirou o Papa do seu trono e o levou cativo. Ali, o poder de Roma foi por água abaixo, foi abatido. Acontece que um tempo depois ele se levantou. E hoje nós sabemos que Roma está com tudo. O líder da igreja de Roma fala alguma coisa e todos os líderes políticos do mundo baixam a cabeça para ele e recebem aquilo que ele fala. Então, olha que interessante, a influência da igreja de Roma continua com todo o vapor, com todo o poder. Portanto, uma das possibilidades é que o oitavo reino seja, digamos assim, o papado 2.0. É a renovação do papado. Mas uma outra possibilidade é que esse último império seja os Estados Unidos. Você se lembra, alguns domingos atrás, nós estudamos sobre a segunda besta do Apocalipse, a primeira e a segunda. Todos os indícios nos mostram que a segunda besta do Apocalipse, do capítulo 13, é simbolizada ou simboliza os Estados Unidos da América, que você sabe que hoje é um império mundial. Nós gastaríamos muito tempo aqui falando as razões para isso, mas você já deve ter estudado. Mas, independentemente de quem seja o rei, o último império, vamos resumir o que nós vimos aqui no estudo de hoje. À luz de Apocalipse 13, que nós já estudamos algumas semanas atrás, e do capítulo 17, que nós acabamos de estudar, vemos que, especialmente no tempo do fim, o poder político e religioso estarão unidos para lutar contra o povo de Deus. Então, ao longo da história, esses 2 poderes se juntaram para perseguir o povo de Deus, e tudo indica que no tempo do fim, no tempo em que nós vivemos, eles vão se juntar de novo para continuar perseguindo o povo do Senhor. Mas nós temos uma boa notícia. Quando você vai para o capítulo 18 do Apocalipse, eu aconselho você a ler em casa esse capítulo, e também o capítulo 19, ali diz que esse falso sistema religioso vai cair. E como que ele vai cair? No capítulo 19 diz que esse sistema religioso vai cair quando Jesus Cristo voltar. Então o perseguidor do povo do Senhor será derrotado. E aqui eu quero mostrar para você algo muito interessante. Egito, o primeiro império, passou. Babilônia, o segundo império, passou. Medo-Pérsia, o terceiro império, passou também. Grécia, passou. Roma imperial, passou. Roma papal, vai passar. E os Estados Unidos, por mais poderosos que sejam, um dia vão passar também. E por fim, chegará o reino que não passará.
Você se lembra da estátua de Daniel, daquela pedra que bate nos pés da estátua e se torna uma grande montanha? Esse reino jamais passará. E aqui tem uma mensagem para você. Você pode estar nesta noite perguntando, o que tem a ver com a minha vida esse monte de besta? Esse monte de cabeça, esse monte de símbolos. Isso aqui tem tudo a ver com a sua vida. Tudo nesta vida passa. Você já ouviu dizer que até uva passa. Tudo nesta vida passa. Até o sofrimento que você está enfrentando. Vai chegar um momento em que esse sofrimento vai terminar. Mas a única coisa que realmente permanece e que vai permanecer é o reino do Senhor e aqueles que permanecem fiéis a Ele. O mais importante é você permanecer fiel a Deus, mesmo que você esteja sofrendo. Esse sofrimento vai acabar e se você for fiel, você chegará do outro lado como um vencedor em Cristo Jesus. Nós sabemos que só existem dois caminhos. Ou você faz parte da igreja pura do Senhor, ou você faz parte da religião apostatada. E aqui em Efésios 5:25, o apóstolo Paulo diz que a igreja verdadeira, ela é uma igreja bela, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer defeito. Isso aqui simboliza a nossa condição espiritual. Deus quer que a igreja não tenha defeitos. Isso não significa que nós não vamos pecar aqui ou ali. Nós ainda somos pecadores. Mas como igreja do Senhor, nós temos que nos esforçar para permanecer puros, brancos, fiéis, limpos na presença do Senhor. E eu quero terminar a mensagem desta noite mostrando para você esse bichinho bonitinho. Talvez você nunca tenha visto esse bichinho. Não é um gato, não é um rato. O nome desse bichinho bonitinho é arminho branco. Ele é muito comum ali em algumas regiões da Europa. O arminho branco, ele tem uma característica muito curiosa e muito engraçada. Ele tem um zelo tremendo pela pelagem branca dele. Ele protege os pelos brancos dele de todas as formas. Ele odeia ficar sujo. Enquanto alguns animaizinhos adoram sujeira, como o porco, que vai lá e se revolve na lama, o arminho branco, ele foge da sujeira. E os caçadores de arminhos brancos sabem disso. E sabe como que os caçadores fazem para pegar um arminho branco? Eles não armam uma arapuca para pegar o arminho. O que eles fazem? Eles descobrem onde é a toca do arminho. Então eles vão lá na toca do arminho e pegam um monte de sujeira, de imundícia, de coisa podre, coisa melequenta, suja ali, e passa ao redor da toca do arminho. E passa por dentro também da toca. Então eles ficam ali de tocaia, e quando o arminho passa e vai entrar na sua toquinha, eles soltam os cachorros. E os cachorros ferozes vão para cima do arminho. E o arminho ele vai para o único lugar onde ele tem refúgio, que é na toca dele. Mas quando o arminho ele percebe que a toca está suja, que tem sujeira ao redor da toca, o arminho não entra. Ele tem tanto ódio da sujeira que ele não entra. Então o arminho ele vira de frente para os cachorros, para os cães, e ele enfrenta os cães. E ele prefere morrer do que se sujar. Ele prefere que a sua pelagem branca fique suja de sangue a ficar suja com a imundície que está ali ao redor. O arminho é uma lição para nós. O arminho sabe que a pureza vale mais do que a vida. É melhor morrer limpo do que viver imundo pelo pecado. Deus quer que nós sejamos uma igreja pura. Como está a sua vida espiritual? Você tem se purificado na presença do Senhor? Você tem orado a Deus todos os dias, pedindo que Deus lave você, que Deus limpe você pelo sangue de Jesus? Você tem lido a palavra do Senhor? Paulo diz que a igreja é lavada pela palavra de Deus.
Para Deus tirar a imundície da sua vida, da minha vida, é pela palavra. E se a gente não estuda a palavra do Senhor, não tem limpeza. O pecado vai grudar em nós, e nós seremos tão sujos, tão imundos, tão vis e tão imorais, como a prostituta do Apocalipse. Hoje nós temos a escolha diante de nós. Podemos fazer parte da igreja pura e santa do Senhor ou não. Qual será a sua decisão? Que Deus nos abençoe nessa noite e nos ajude a estar do lado dos puros, santos e fiéis no grande dia do Senhor.